E aí, acabou que a gente se mudou pra São Paulo. E aí, morei 14 anos. Desde aquela época? Desde aquela época. 7 anos. Desde os 7. Tá. E aí, fui pegando, foi um trabalho atrás do outro. Eu peguei, primeiro, né, depois desse trabalho no GNT, eu fiz muitas campanhas, muitos trabalhos publicitários, catálogos, fotos e tal. E aí, eu entrei para meu primeiro musical no teatro. Não tinha nunca ido a um teatro assistir, não sabia nem o que era aquilo. Porque na nossa cidade não tinha. E Mas- nunca tinha cantado também. Nunca, só no karaokê. Xuxa, Sandy Júnior. Cantava porque meu pai sempre me incentivou. Ouvia muita música com eles. E na época que a gente morava lá, eu fazia, tipo, campanhas publicitárias pequenininhas pra farmácia lá na minha cidade. Uhum. E era uma coisa, assim, bem pequena. Então, a gente não imaginava que a gente ia pra cidade grande. O bairro onde a gente morava aqui em São Paulo era maior do que a nossa cidade em Guarapuava. Que bairro que Guarapuava. Era Cidade Ademar, perto de Santo Amaro. Aham. E aí, eu estudava ali, eu morei numa pensão, onde eu tive um carinho gigantesco recebido, assim, porque naquela época, logo que eu me mudei pra cá, foi um baque, assim, porque eu perdi os meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, minha avó, e ela lutou bravamente contra o câncer, e ela teve câncer de mama, por isso que, enfim, outubro eu sempre falo, né, chegando aí, então eu gosto muito de conscientizar. E aí foi um baque danado, porque eu mudando de cidade, sem os meus avós, longe da família, e começando a alfabetização. Então foi assim, um boom, né, de mudanças, mas a gente permaneceu e ficamos aqui unidos depois que minha mãe se mudou. E aí a história foi assim, fui pro teatro, fiz essa audição, não imaginava que eu cantava. E meu pai sempre incentivando, mas eu nunca imaginei que ia ser com um maestro, com uma orquestra, sabe? Mas você chegou Muito no teste do teatro sem imaginar que ia precisar do canto e só chegou e cantou assim? Eles falaram assim, porque chegava muito, né, através da agência. Tinha uma em São Paulo e uma no Rio, eu fazia Como que era o direto nome teste. da agência, você lembra? Aqui em São Paulo, na época era Vogue, e aí Eu passou fui a ser... Foi? E aí eu fui pra Five, que tem até hoje. Aham. E no Rio de Janeiro, a Desir, que fica em Niterói. E eu tenho o maior carinho por ambas as agências. E, juro, foi assim, algo muito especial, assim, a nossa história com elas. E pelo Marcelo Germano, que foi que eu tenho carinhosamente o apelido de meu pai profissional, né? Que eu dei pra ele, porque ele acreditou muito em mim, me incentivou, me apoiou. Ele é da nossa cidade, lá de Guarapuava. E ele que apresentou, né, as agências. Você pro mundo, né? Acreditou e falou, vai que o mundo é teu, minha filha. E eu assim, o mundo é muito grande. E aí, deu certo, né, da gente fazer esses testes, ia sempre, um outro rolava, recebia não. E aí, na minha cabecinha era assim, já que eu recebi um não, eu vou transformar esse não num sim, porque eu sei que minha hora vai chegar. Papai do Céu tá preparando algo muito especial pra mim. Então, se ele tava fechando uma porta, ele tava abrindo muitas outras janelas. Isso eu tinha na minha cabeça. E esse pensamento Desde muito com pequena. 7 anos, pois é. E aí, eu entrei na audição... como um teste normal, assim. E aí, eles falaram, e tem que trazer uma partitura cifrada. E a gente, Que isso? que é isso, meu Deus? Partitura cifrada. Partitura Até hoje não sei o que é, amor. Você tem que levar a partitura cifrada com as notas pro maestro tocar e você cantar. E eu achava, na época, era audição pra Noviça Rebelde. E eu sempre fui RBD, tipo, na veia, assim. E eu achava que a Noviça Rebelde era rebelde do Brasil, entendeu? Então eu falava, eu quero cantar, só queda, tem silêncio. E aí a minha mãe assim, não, Larissa, não é isso não. Aí eu, peraí, mas como assim? Aí ela, não, a Noviça Rebelde, a musical da Broadway. Eu, Broadway? Aí ela explicou, né, Nova York, minha mãe professora, eu comecei a falar muito pequena, com 9, 10 meses. E aí comecei a ser alfabetizada pela minha mãe antes em casa. Então, com 4 anos, eu já tava formando as palavras lá e tal. E aí, eu sempre tinha a explicação dela em casa. Então, Broadway, não sabia Nova York, mas não sabia que era Broadway. E aí, era uma adaptação brasileira, aqui, de A Noviça Rebelde. E aí, eu preparei uma música de Sandy Júnior, porque ela falou, tá, beleza, não dá pra cantar Rebelde, porque Larissa não sabe nem falar português direito, bichinha, tá aprendendo agora, sendo alfabetizada, que dirá espanhol, né? E aí, a gente preparou uma música de Sandy Júnior, Inesquecível, que eu cantava e amava muito. Aí, cheguei pra Como fazer que é essa a audição. música mesmo, Larissa? Como que é? Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Ai, gente, faz muito tempo que eu não cantava, cara, essa música. Ela é mega emocionante. E aí, mesmo. participei dessa audição, e na época eu assistia muito Ídolos. Então, eu entrei, Nossa, eu amava também. juro, tinha uma bancada.
Aí eu saí da audição e meus pais, assim, sentados no teatro, né? Eu falando, meu Deus, ô Gilberto, minha mãe e meu pai, né? Beto e Silvana. Minha mãe olhou e falou, Beto, o que a gente tá fazendo aqui? A nossa filha nem canta. Aí meu pai, eu não sei, vai que, né? Meu pai sempre, e minha mãe já mais pé no chão. Meu pai muito sonhador, emoção e tal. E essa combinação perfeita, porque eu sou Capricórnio com peixes, né? Então pensa que eu sou bem o equilíbrio dos dois. Razão e emoção. Aí eu saí de lá de dentro com 7 aninhos, número 26, que eu tava aqui, ó, na plaquinha. Você lembra? Lembro. E aí eu saí com o olho desse tamanho. Aí cheguei pros meus pais e falei, mãe, pai, era igual o Ídolos. Tinha até um do Ídolos lá, e era o Calainho. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, né? Entrei pro Ídolo, sei lá o que eu pensava na época. Nem imaginava, só ia lá, cantava, ai, partitura cifrada, vamos embora. E aí a produtora de elenco, que é a Marcela Otberg, que até hoje é uma querida, a gente tava no Rock in Rio semana passada, juntas. A gente tem um carinho gigantesco, porque eu falo, eu sou cria da Marcela, porque lá no teatro tinham muitas crianças inscritas, muita gente para fazer o teste. E a Noviça Rebelde é a história de 7 filhos do Capitão Von Trapp. Então, pensa, eram 7 crianças, só que tinham os alternantes. Então, eram 3 famílias com 7 crianças. Então, assim, tinha a chance de muitas meninas e meninos entrarem. E aí, eu pequenininha, saí de lá, falei que era igual, né, o Ídolos, e aí veio a Marcela Otberg e falou. Os pais da Larissa... Tudo carioca, tá vendo, né? Por isso que agora eu moro no Rio de Janeiro, é porque já tinha um negócio lá atrás, falando que isso... Ia acontecer. Isso ia acontecer. Aí ela chegou e falou, os pais da Larissa Manoela estão por aqui? Aí eu já assim... Aí meu pai e minha mãe já olharam e falaram, o que você fez? O que você aprontou? Aí eu não fiz nada, deu tudo certo. Aí ela chegou e falou assim, não, só quero dizer que a filha de vocês foi pra última fase, e ainda ter outros testes. Calma, isso na hora mesmo? A gente não entendeu nada. Porque eles estavam com uma pressa de montar. Então, eles precisavam do ensaio, eles precisavam preparar essas crianças. Imagina, eu nunca tinha cantado. Eu precisava de uma preparação vocal. Tanto que eu nunca fiz aula de canto. Eu sempre já preparei pra fazer o negócio. Sempre na raça, assim. E aí, a gente assim... não, ela passou direto pra última fase do teste, o callback. A sua filha é um fenômeno. E a gente quer vocês aqui na semana que vem. Aí a gente... Tá bom, vamos lá. No final das contas, eu passei. Fiz esse musical. Depois desse, eu fiz o meu segundo, o meu terceiro. E em 2018, eu voltei pra esse mesmo musical, A Noviça Rebelde, interpretando a filha mais velha do Capitão Von Trapp. E na primeira versão, eu interpretei a mais nova. Então, assim, esse musical é um encanto, assim, na minha vida. Eu falo, me emociono. E o Charles Miller e o Cláudio Botelho, que são os diretores desse espetáculo, dessas obras, eles são, assim, meus padrinhos também. Eu sempre tive padrinhos muito especiais nessa minha caminhada, nessa minha trajetória. Nossa. E um outro foi o Celton Mello, né? Que é um perfeito, maravilhoso, capricorniano, meu amigo. E minha inspiração. Nossa.